O colapso silencioso que marcará uma geração. Este não é um alerta de pânico, mas um chamado para abrir os olhos. Enquanto alguns comemoram uma suposta chegada à terra firme, outros veem luzes vermelhas piscando no painel global. Quando vários desses sinais aparecem ao mesmo tempo, não é coincidência, é uma confluência. O que é verdadeiramente perigoso não é a tempestade em si, mas não percebê-la. Os mercados parecem calmos, a mídia repete mensagens de calma e seus conhecidos podem dizer que tudo continua como sempre. Mas, por baixo dessa superfície serena, a realidade é diferente. A dívida global cresce incontrolavelmente, como um rio subterrâneo pressionando as fundações de uma represa. O teto que deveria contê-la se abriu, e quando a roda do dinheiro voltar a girar a preços reais, o otimismo infundado será o primeiro a explodir. A primeira verdade inconveniente é clara. Se você não enxergar a dívida, acabará fazendo parte dela. Quando a dívida pública e privada cresce mais rápido do que a produtividade real, fabricamos prosperidade no papel e perdemos riqueza no dia a dia. Pessoas comuns pagam por essa diferença com horas de trabalho, sacrifícios adiados e o futuro de seus filhos. Isso não é exagero, mas pura matemática. Você atua como fiador de uma cadeia que nem percebeu que estava construindo. A segunda verdade tem seu próprio nome: a geopolítica do dinheiro. Durante décadas, o dólar foi o árbitro global. Hoje, porém, o árbitro joga suas próprias cartas. Ao fechar bancos, congelar ativos ou decidir quem entra no jogo, fica claro que outros buscam mudar as regras. Muitos países já estão mapeando seu campo de jogo alternativo. Começaram a praticar a desdolarização. Em termos simples, significa que estão buscando novos caminhos para o comércio global. Ouro, energia e tecnologia de registro distribuído são as 3 palavras que você ouvirá repetidamente em relatórios confidenciais. Ouro, porque seu valor dispensa explicações. Energia, porque sem ela a civilização para. E tecnologia de registro distribuído, blockchain, porque a confiança não é mais dada de graça, ela é auditada. Com essa tríade, um sistema paralelo está se formando, lento para os impacientes, mas mais sólido do que os ingênuos acreditam. Para entender para onde estamos indo, vale a pena mergulhar na história. Em 1944, Bretton Woods atrelou o dólar ao ouro, tornando-o rei do mundo. Em 1971, Nixon cortou essa ponte. Mais tarde, o petróleo tornou-se devedor de um dólar forte, nasceu o petrodólar. Isso só funcionou enquanto os produtores de energia concordaram em jogar dessa forma. Quando os donos do fogo começam a aceitar outras notas, a regra de jogar com dólares deixa de ser a norma e se torna um costume histórico. Se o preço da energia for fixado em várias moedas, a demanda obrigatória por dólares diminui. Pode parecer técnico, mas tem consequências humanas: inflação importada, juros em alta, títulos em queda, empresas sufocadas, bancos com músculos enrijecidos, famílias com pagamentos impossíveis, governos sem margem. Não acontecerá de repente, mas quando chegar o ponto de virada, explodirá como uma avalanche que vinha acumulando neve silenciosamente. Nesse contexto, fala a palavra que poucos querem internalizar: recomeçar. Não é fantasia, é aritmética com consequências políticas. Décadas de juros artificialmente baixos inflaram os preços de quase tudo. Ações, títulos, imóveis subiram como balões empurrados por ar barato. Se o calor passa, o balão cai. Se o vento muda, o balão se move sem aviso. E se as pessoas acreditam que ele sempre subirá, a queda doerá em dobro. Cada tópico que acabamos de abordar convida à reflexão, não ao alarme. O propósito dessa mensagem é despertar você, não paralisá-lo. Você já sentiu aquele mal-estar profundo, aquele nó na garganta ao ver notícias tranquilizadoras? Conte-me nos comentários se você já notou algo assim em sua vida. Hoje, mais do que nunca, precisamos ver isso chegando para não sermos levados pela correnteza. Acorde para a calma enganosa. Ao começar, lembre-se disto: a aparente normalidade pode ser a maior armadilha. Quando tudo parece estável, quando os números parecem calmos e os mercados estão sorrindo, é fácil se distrair. É como ouvir música suave enquanto a maré sobe do lado de fora da sua janela. As ondas já estão batendo no vidro, mas você ainda não percebe.
De fora, os mercados de ações estão radiantes. Relatórios oficiais falam de recuperação. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu e outras organizações anunciam pequenos ajustes nas taxas de juros e inflação controlada. Mas essa calma é enganosa. Por baixo da superfície, as mesmas contradições que causaram a crise de 2008 persistem. As bolhas financeiras não desapareceram, elas apenas aprenderam a se disfarçar melhor. Alguns analistas do Fundo Monetário Internacional alertam que, além dessa aparente estabilidade, uma mudança profunda está se formando, uma mudança tectônica na ordem econômica e social, na esperança de que um pequeno incidente desencadeie uma nova onda de turbulência financeira. Em outras palavras, o preço desta calmaria é o prelúdio do terremoto. E enquanto as raízes da próxima tempestade crescem, a maioria permanece adormecida. Nos últimos 17 anos, não houve um declínio prolongado nos mercados. Uma geração inteira de investidores nunca experimentou o verdadeiro pânico de uma crise. Eles não conhecem a sensação de ver o valor de seus ativos evaporar em questão de dias. É por isso que muitos acreditam que, desta vez, será diferente. Mas essa é a frase mais perigosa no mundo financeiro. Enquanto isso, os preços das ações disparam. Recordes são quebrados em Wall Street quase diariamente. E até Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Fed, admite que muitas ações estão bastante supervalorizadas. Essa admissão, vinda do homem que dirige a política monetária mais influente do planeta, não deve passar despercebida. O excesso de confiança é sempre o prelúdio do erro. Ciclos de prosperidade prolongada nos fazem esquecer que toda expansão, mais cedo ou mais tarde, atinge seu limite. Bolhas não dão aviso, elas não fazem barulho, elas só crescem até explodirem. Seu som não é um alarme, é um murmúrio que poucos ouvem. E se você ouvir com atenção, os sinais estão lá. A dívida global agora gira em torno de 235% do produto interno bruto global. Em termos absolutos, ultrapassa 250 trilhões de dólares. Desse total, 99 trilhões correspondem à dívida pública e mais de 150 trilhões à dívida privada. Nunca antes a humanidade acumulou tamanha montanha de obrigações. A inflação global, embora tenha diminuído em relação aos níveis de 2022, permanece acima da média histórica. Ela caiu de 6,8% em 2023 para 4,5% projetados para 2025. Mas mesmo um ligeiro excesso de inflação global torna a vida cotidiana mais cara. Alimentos, energia e matérias-primas aumentam de preço, e o custo recai sobre o consumidor médio. A isso se somam as taxas de juros, que, após anos em níveis próximos a zero, agora ultrapassam 4% na maioria das economias desenvolvidas. Os bancos centrais esgotaram suas políticas de estímulo. Eles aumentaram as taxas para conter a inflação, mas, ao fazer isso, desaceleram o investimento e encarecem o crédito. Todo ajuste tem um preço. Os governos, por sua vez, preferem não falar muito sobre esses riscos. Eles temem abalar a confiança do mercado ou inquietar seus cidadãos. Assim, a mensagem pública permanece a mesma: está tudo bem. Mas o silêncio institucional muitas vezes esconde os alertas mais importantes. Portanto, não caia na espera passiva. A calma é o melhor momento para observar, questionar e se preparar. Quando as paredes da normalidade começarem a rachar, você desejará ter prestado atenção hoje. Analise os dados, pergunte a si mesmo por que a economia global está crescendo tão lentamente enquanto os mais ricos multiplicam suas fortunas. Observe o fluxo de dinheiro, não as palavras. Em tempos de aparente estabilidade, o verdadeiro poder reside naqueles que mantêm a calma interior e uma mente alerta. O conhecimento protege você, a consciência fortalece você. E em dias nublados de notícias incertas, ele escreve com convicção uma frase simples, mas poderosa: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque quando o mundo adormece em calma, aquele que permanece alerta é aquele que antecipa a mudança. Construa sua linha de vida financeira. Construir uma linha de vida financeira não é um ato de ambição, é um ato de inteligência.
Em um mundo onde a estabilidade é apenas uma miragem, a liquidez pessoal se torna o escudo invisível que separa a serenidade do caos. O dinheiro não é inimigo do progresso, como muitos pensam. É o ar que permite respirar quando tudo para. Imagine por um momento o sistema financeiro global como um oceano. Os fluxos de crédito são as correntes que o mantêm em movimento. Mas quando a maré baixa, apenas aqueles com suas próprias reservas de água sobrevivem. Nas últimas décadas, a economia global se acostumou ao crédito barato. Taxas de juros próximas a zero, estímulos fiscais massivos e uma sensação coletiva de que a liquidez sempre estará disponível. No entanto, a história ensina o contrário. Em 2008, quando o sistema hipotecário dos Estados Unidos entrou em colapso, mais de 6 milhões de famílias perderam suas casas. Não foi apenas por causa de dívidas, foi por falta de proteção financeira. E em 2020, durante a pandemia, 60% das famílias na América Latina relataram não ter poupança suficiente para cobrir sequer um mês de despesas. Essa vulnerabilidade é um sinal de alerta. Em um mundo interconectado, uma crise bancária na Europa pode afetar o emprego nas Américas ou o preço do trigo na África. A liquidez é o seu refúgio pessoal diante da interdependência global. É por isso que criar um fundo de emergência não é mais uma recomendação de livro didático, é uma necessidade estratégica. Especialistas financeiros concordam, todos devem ter uma reserva equivalente a entre 3 e 6 meses de despesas essenciais, não renda, mas despesas. Se o seu custo de vida mensal é de $1.000, sua meta mínima será entre $3.000 e $6.000. Esse dinheiro não deve buscar rentabilidade, mas sim segurança. É uma tábua de salvação, não um investimento. Mantenha-o em uma conta separada da sua conta corrente. Não deve ser misturado ao dinheiro do dia a dia. Pense nele como uma pequena caverna protegida. A tentação de consumir não entra ali. Esse fundo não é usado para pagar férias, gadgets ou luxos. Ele só se rompe quando o mundo para. Uma perda de emprego, uma crise médica, uma recessão, um aumento inesperado da taxa de juros ou uma suspensão bancária. Dados do Fundo Monetário Internacional mostram que, em média, as famílias que mantêm reservas de liquidez sobrevivem até 3 vezes mais sem se endividar em tempos de crise. Em contraste, aqueles que dependem exclusivamente de crédito frequentemente caem em um ciclo de juros inacessíveis. A diferença entre estabilidade e colapso financeiro pessoal pode ser tão simples quanto ter 3 meses de oxigênio. Lembre-se de que a liquidez também tem uma dimensão emocional. Não se trata apenas de números, mas da paz que você sente ao saber que pode dormir profundamente. Controlar sua liquidez significa controlar suas noites sem dormir. Significa se dar ao luxo de tomar decisões claras, sem medo, sem pressa. Significa ter o poder de dizer não a um empréstimo abusivo, não a um trabalho indigno, não ao medo. Essa é a verdadeira liberdade financeira, não depender de crédito, mas de julgamento. Dinheiro líquido não se gasta, ela é respeitada. Transforme esta regra em um compromisso consigo mesmo. Guarde um plano para amanhã, hoje. Cada real no seu fundo de emergência é um bloco de construção de paz de espírito, uma promessa silenciosa de que você está preparado para o inesperado. E quando você vir essa reserva crescer, sentirá um tipo diferente de satisfação. Não a euforia de gastar, mas a calma da previsão, porque a previsão é uma forma de amor próprio. Ao final deste segmento, repita calmamente, como uma afirmação marcando o início da sua nova disciplina financeira. Aceito prosperidade e estabilidade na minha vida. Que essas palavras fiquem gravadas em sua mente, como um lembrete constante. A prosperidade não vem por acaso, ela vem por meio da preparação. E cada real que você economiza com propósito é um voto a favor da sua liberdade futura. Domine seu fluxo de caixa. Dominar seu fluxo de caixa significa aprender a ver sua vida com os olhos de um estrategista. Ter liquidez é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder surge quando você entende como cada moeda que passa por suas mãos se move. O dinheiro não desaparece. Ele se transforma, se dispersa ou se multiplica dependendo da sua atenção. Imagine suas finanças como um rio. Se você não o canalizar, ele transborda ou seca. Mas se você mapear seus canais claramente, esse rio pode alimentar um jardim inteiro.
Cada receita, cada despesa, cada pequeno pagamento automático que você faz sem pensar é uma corrente. Controlá-los não significa se restringir, mas sim direcionar sua energia financeira para o que realmente importa. Por um mês, torne-se um observador completo do seu fluxo financeiro. Registre tudo, absolutamente tudo, desde grandes pagamentos como sua hipoteca ou aluguel, até aquele café que você compra todas as manhãs sem pensar. Não deixe nada de fora. O que a princípio parece um simples exercício de contabilidade, logo se torna um espelho. Você começará a ver seu reflexo financeiro com clareza. Você descobre padrões, hábitos e vazamentos silenciosos. E, acima de tudo, entende o que lhe dá valor e o que apenas rouba sua paz de espírito. Classifique suas despesas em 3 grupos: despesas fixas, como moradia, contas de luz ou seguros; despesas variáveis necessárias, como alimentação e transporte; e despesas discricionárias, onde residem os impulsos, entretenimento, refeições fora de casa, assinaturas que você nem lembra de ter ativado. Ver essas categorias em números reais costuma ser chocante. Muitas pessoas descobrem que até 25% de sua renda é gasta em despesas que não contribuem em nada para seu bem-estar. 1/4 de seu salário diluído em pequenas ações automáticas. O segredo é observar sem culpa. Não se trata de se punir pelo que você gasta, mas sim de entender como sua energia financeira flui. Somente por meio da conscientização ela pode ser transformada. Ao identificar seus vazamentos, você perceberá que não precisa ganhar mais para viver melhor, mas sim administrar melhor o que já tem. Existem ferramentas digitais que facilitam essa tarefa, de planilhas simples a aplicativos que conectam suas contas bancárias e categorizam suas transações automaticamente. O importante não é a ferramenta, mas a consistência. Se você registrar cada fluxo por 30 dias, terá um panorama mais preciso da sua vida financeira do que qualquer consultor. Você saberá quanto seu estilo de vida realmente lhe custa, e isso permitirá que você planeje sem ilusões, com dados reais. Depois de ter o panorama completo, vem a parte estratégica. Reveja suas assinaturas. Muitas vezes pagamos por serviços que nem usamos. Cancele o que não agrega valor para você. Negocie tarifas com seus provedores ou troque de plano. Cada pequeno ajuste acumulado pode representar centenas de dólares por ano. Lembre-se de que reduzir despesas não é limitar sua liberdade, é comprar tranquilidade para o futuro. Controlar seu fluxo de caixa é construir seu painel financeiro. É como estar no comando da sua própria empresa, seu negócio pessoal. Saber para onde seus recursos estão se movendo lhe devolve o poder de decidir. Você não é mais um espectador de suas finanças, você é o seu piloto. E quando você começa a tomar decisões baseadas em informações, não em emoções, algo profundo muda dentro de você. Você para de viver à deriva. Começa a sentir a estabilidade de quem entende seus números. A ansiedade se dissolve, porque onde há clareza, não há medo. Este exercício, embora simples, é o que separa aqueles que sobrevivem daqueles que prosperam. Aqueles que dominam seu fluxo, dominam seu destino financeiro. E quando terminar este processo, repita baixinho, como uma declaração de poder. Minhas decisões financeiras de hoje me aproximam da minha liberdade. Faça desta frase o seu guia. Porque cada movimento financeiro consciente é um passo em direção a uma vida sem amarras, uma vida onde você decide o curso e o dinheiro simplesmente obedece. Quebre as correntes das dívidas onerosas. Quebrar as correntes das dívidas onerosas é uma das decisões mais libertadoras que uma pessoa pode tomar. Não se trata apenas de números em uma planilha. Trata-se de retomar o controle sobre sua energia, seu tempo e seu futuro. Porque cada dívida que você carrega é mais do que um compromisso financeiro. É um contrato invisível com sua paz de espírito. Dívidas não são todas iguais. Algumas te constroem, outras te afundam. Uma hipoteca razoável, bem planejada e com taxa fixa pode ser uma ferramenta para construir riqueza. Um empréstimo produtivo para o seu negócio pode multiplicar sua renda. Mas a dívida do consumidor, com taxas de juros superiores a 20% ou 30% ao ano, é uma armadilha que cresce silenciosamente. Pense desta forma. Se o seu cartão de crédito cobra 30% de juros e você paga apenas o mínimo, você está trabalhando 1/3 do ano apenas para pagar o banco.
Cada mês que passa com esse saldo devedor é mais um dia de esforço que não é seu. Na América Latina, a taxa média de juros dos cartões de crédito gira em torno de 45%. Em alguns países, chega a ultrapassar 70%. São números que não podem ser ignorados. O primeiro passo para se libertar é encarar suas dívidas de frente, sem medo ou evasão. Anote-as, uma por uma. Quanto você deve, a quem, qual a taxa e qual o valor do pagamento mensal. Transformá-las em uma lista visível transforma o intangível em algo que você pode mensurar e atacar. A partir daí, escolha sua estratégia. Existem dois caminhos clássicos, a bola de neve e a avalanche. A bola de neve apela à psicologia. Consiste em pagar primeiro a menor dívida, independentemente da taxa. Ao pagá-la, você sente uma vitória imediata. Essa sensação gera impulso. Ela lhe dá a motivação para seguir em frente. Então você pega o dinheiro que estava usando para pagar aquela dívida e aplica na próxima. Aos poucos, o movimento se acelera e o que parecia uma parede se transforma em uma série de degraus. A avalanche, por outro lado, é um método matemático. Consiste em concentrar seus pagamentos extras na dívida com a maior taxa de juros, mantendo os pagamentos mínimos nas demais. Dessa forma, você reduz seu custo financeiro total. É mais eficiente, embora possa levar mais tempo para ver resultados visíveis. Não importa qual você escolha, o segredo é não parar. Porque cada peso extra que você aloca para sua dívida é um grama de oxigênio para o seu futuro. Cada pagamento feito é uma corrente a menos que te prende ao passado. E à medida que você avança, observe o que acontece dentro de você. Você sente alívio, leveza, controle. A ansiedade diminui, sua mente clareia. De repente, o dinheiro volta a ser uma ferramenta, não um algoz. Quando você se livra de dívidas pesadas, você recupera a capacidade de escolher. E essa é a forma mais pura de liberdade. Alguns dizem que você não pode sair das dívidas sem aumentar sua renda. Mas a verdade é que a mudança começa com disciplina. Reduzir despesas, renegociar taxas, consolidar empréstimos com juros mais baixos ou até mesmo vender bens que você não usa mais pode fazer a diferença. Em alguns casos, uma simples ligação para o banco para ajustar a taxa de juros ou estender o prazo pode economizar milhares de dólares. Dívidas não são apenas um problema financeiro, são emocionais. Cada parcela não paga pesa mais na mente do que na conta bancária. Mas quando você vê seu progresso, quando risca uma dívida da sua lista, algo profundo acontece. Você recupera a sensação de realização. Você deixa de ser refém do calendário e se torna o arquiteto do seu destino. Lembre-se, não existe dívida tão grande que não possa ser desfeita com perseverança e estratégia. O que é preciso não é sorte, mas foco. Então, enquanto você trabalha para libertar seu futuro, repita com convicção uma frase que selará esse processo em sua mente e espírito. Eu celebro cada dívida paga. Estou cada vez mais livre. Que essas palavras acompanhem cada pagamento, cada passo, cada vitória silenciosa. Porque quebrar uma corrente não é apenas uma questão de dinheiro. É um ato de renascimento financeiro. É dizer ao sistema e a você mesmo que sua liberdade vale mais do que quaisquer juros acumulados. Proteja seu dinheiro da inflação. Proteger seu dinheiro da inflação é como construir um abrigo antes da tempestade. Porque mesmo que você não a veja chegando, a inflação sempre chega. Ela se move silenciosamente, sem fazer barulho, mas a cada dia reduz o valor real do que você tem. Uma nota que compra pão hoje só comprará migalhas amanhã. E se você não fizer nada, seu dinheiro se desgasta como uma pedra na chuva. A inflação é o imposto invisível mais injusto do mundo. Ela não distingue entre ricos e pobres. Ela só pune aqueles que poupam sem estratégia. Nos últimos anos, a taxa de inflação global tem girado em torno de 5%, e em muitos países da América Latina ultrapassou 8%. Isso significa que cada 100 dólares que você deixa parado perde entre 5% e 8% do seu valor a cada ano. Eles não desaparecem repentinamente, mas desaparecem lentamente, como água que se infiltra sem que você perceba. Portanto, proteger-se não é uma opção, é uma obrigação financeira.
Não se trata de apostar no ativo mais cobiçado, mas de construir uma estrutura sólida e equilibrada. Imagine seu patrimônio como uma casa. Sua renda é a base, suas economias são as paredes e seus investimentos são o teto que o protege das intempéries. Se o teto for feito apenas de papel, a chuva penetrará nele. Você precisa de materiais duráveis, ativos reais, diversificados e líquidos. Comece pelo mais básico, metais duros. Ouro e prata têm sido portos seguros por séculos. Não por superstição, mas por causa da história. Quando as moedas perdem a confiança, o ouro permanece. Ele não rende juros, mas retém poder de compra. Nos últimos 20 anos, enquanto o dólar perdeu mais de 30% de seu poder de compra, o ouro aumentou seu valor em mais de 200%. Você não precisa possuir quilogramas. Uma pequena fração que atue como um escudo é suficiente. Depois, há instrumentos financeiros com baixa correlação com o mercado de ações. Títulos soberanos estáveis, fundos indexados a commodities ou certificados que ajustam seu valor com a inflação. Esses veículos permitem que você proteja parte do seu dinheiro sem ficar exposto à extrema volatilidade do mercado de ações. Até mesmo títulos indexados à inflação, emitidos por alguns governos, podem ser uma opção prudente para quem busca segurança e retornos moderados. E não se esqueça dos ativos reais produtivos, terra, energia e alimentos. Terras agrícolas, projetos de energia renovável ou investimentos em produção básica geralmente mantêm seu valor quando os preços gerais sobem. São ativos tangíveis com utilidade direta. Em tempos de incerteza, os ativos reais sempre triunfam sobre a especulação. Diversificar não significa desprezar, significa construir equilíbrio. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única moeda, um único banco ou um único tipo de ativo. Distribua. Se um pilar cair, os outros manterão a estrutura unida. Lembre-se de que mesmo grandes fortunas são protegidas dessa forma. Nenhuma se apoia em um único tijolo. Proteger-se da inflação também requer uma mentalidade diferente. Não se trata apenas de economizar, mas de antecipar. Entender que o valor não reside no papel, mas no que esse papel pode adquirir. Todo investimento, por menor que seja, é uma decisão de preservar seu tempo, esforço e energia. Pense nisso. Se as notas fossem folhas secas que se desintegram com o tempo, os verdadeiros ativos seriam pedras. E você precisa construir sua reserva de pedras e água pura para o longo prazo. Essa reserva será seu escudo quando a maré de preços subir, quando o dinheiro perder peso e o custo de vida aumentar. Estude, informe-se, busque aconselhamento se necessário, mas haja. A passividade é o terreno onde a inflação mais prospera. Não se torne sua vítima silenciosa. Transforme seu dinheiro em algo que vive, que se move, que trabalha com você. E ao terminar este conselho, repita firmemente, como um pacto consigo mesmo: eu construo um futuro sólido com cada decisão financeira inteligente. Faça dessa frase o seu guia, porque cada escolha consciente que você fizer hoje se tornará mais uma pedra na fundação da sua liberdade. A inflação não pode roubar o que você converteu em valor real. E quando o mundo tremer, seu refúgio permanecerá firme. Diversifique suas fontes de renda. Diversificar suas fontes de renda não é uma estratégia moderna. É uma lei ancestral de sobrevivência. Desde os tempos em que os humanos dependiam da colheita ou da caça, sabia-se que depositar todas as suas esperanças em uma única fonte era perigoso. Se o campo não desse frutos, a fome viria. Hoje, o princípio é o mesmo, apenas a paisagem mudou. Não dependemos mais do clima, mas do mercado, do emprego ou de um cliente que pode um dia desaparecer sem aviso. Imagine suas finanças pessoais como uma mesa. Se essa mesa tiver apenas uma perna, um pequeno tremor é suficiente para derrubá-la. Mas se tiver 3, 4 ou 5, ela permanece firme mesmo quando o chão treme. Suas fontes de renda são essas pernas. Se uma falha, as outras o sustentam. E isso, em termos financeiros, significa liberdade. Hoje, mais de 60% das pessoas dependem de uma única fonte de renda, seu salário. E de acordo com a OCDE, 45% dos trabalhadores na América Latina não conseguiriam manter seu padrão de vida por mais de 3 meses se perdessem o emprego. Esse é um alerta silencioso.
O mundo está mudando rapidamente. A tecnologia está substituindo empregos, e a estabilidade no emprego se tornou uma miragem. Portanto, aqueles que não constroem novas fontes de renda estão andando na corda bamba, sem rede de segurança. Diversificação não significa trabalhar incansavelmente. Significa criar estruturas inteligentes que gerem valor, mesmo quando você não está presente. Trata-se de abrir canais que fluam, mesmo que apenas ligeiramente no início. Porque o tamanho do rio não importa, mas sim sua constância. Comece analisando suas habilidades. O que você sabe fazer que os outros valorizam? Talvez você possa oferecer serviços freelance, prestar consultoria, dar aulas online, criar conteúdo ou produtos digitais. No mundo de hoje, o conhecimento é uma moeda poderosa. Plataformas como Fiverr, Upwork e até mesmo as mídias sociais permitiram que milhões de pessoas gerassem renda adicional em casa sem abrir mão de seu emprego principal. Outro caminho é o empreendedorismo. Não estou falando em criar uma grande empresa, mas sim em construir uma fonte paralela de renda que cresça ao longo do tempo. Pode ser algo simples, um produto artesanal, uma loja online ou um pequeno negócio de serviços. Em 2024, mais de 40% dos novos empreendimentos de sucesso começaram com menos de $500 em investimento inicial. O segredo não é capital, mas perseverança e visão. E há também a renda passiva, dinheiro que flui sem exigir seu tempo diário. Investir em dividendos, imóveis ou fundos de índice pode se tornar uma fonte silenciosa, mas poderosa de renda. Imagine que cada ativo que você compra é um pequeno trabalhador que nunca dorme, gerando retornos enquanto você descansa. Mesmo uma pequena carteira de investimentos com retorno anual de 6% pode fazer a diferença no seu futuro. A diversificação também é uma forma de aprendizado. Cada nova fonte de renda força você a pensar diferente, a adquirir novas habilidades, a expandir sua mentalidade financeira. O que a princípio parece um esforço extra se torna uma vantagem exponencial ao longo do tempo, porque o conhecimento aplicado multiplica seus resultados. Lembre-se, a verdadeira independência financeira não se constrói com uma grande renda, mas com múltiplas fontes de renda que lhe permitem respirar mesmo quando uma delas para. Se você depende apenas do seu trabalho hoje, está apostando todo o seu futuro em um único cartão. E a história nos ensina que nenhum cartão está seguro para sempre. Diversificar significa plantar sementes. Algumas crescerão rapidamente, outras levarão tempo. Mas o importante é começar, porque no dia em que um desses galhos der frutos, você sentirá a paz de espírito de saber que não depende de mais ninguém. E à medida que avança, lembre-se disto: cada nova fonte de renda é mais uma raiz na sua árvore financeira. Uma âncora mais profunda que o mantém firme quando os ventos da incerteza sopram. Repita em voz alta, com convicção e esperança: cada nova fonte de renda me impulsiona em direção à abundância. Que essas palavras o acompanhem como uma afirmação de poder, porque diversificar não apenas protege suas finanças, mas também expande sua mente. Ensina que o dinheiro não é perseguido, ele é construído com sabedoria, paciência e ação consistente. E quando chegar o dia em que um dos seus rios secar, você não terá medo, pois saberá que os outros continuam fluindo. Então você poderá dizer com serenidade: nada me detém. Tudo me impulsiona para a frente. Automatize hábitos, não desejos. Automatizar seus hábitos financeiros é, em essência, liberar sua mente para pensar no que realmente importa. Consistência não é uma questão de força de vontade, mas de estrutura. É criar um sistema que funcione mesmo quando você não tem vontade. Porque a verdade é simples: a motivação é volátil, mas os sistemas são estáveis. Pense em como grandes corporações ou fundos de investimento funcionam. Eles não dependem do humor de seus gestores, dependem de processos. Cada dólar, cada fluxo, cada reinvestimento tem um ciclo definido. Tudo que pode ser automatizado é automatizado. Porque em finanças e na vida, o caos não se combate com emoção, mas com um método. Em suas finanças pessoais, a automação desempenha o mesmo papel. Se toda vez que você recebe seu salário você tem que decidir se vai poupar ou não, você está deixando seu futuro à mercê do seu humor naquele dia. Mas se você programar uma transferência automática para seu fundo de emergência ou sua conta de investimentos, a decisão já foi tomada.
Você simplesmente executa o que já planejou. Um estudo do Behavioral Finance Institute mostrou que pessoas que automatizam suas economias acumulam até 60% mais capital em 5 anos do que aquelas que o fazem manualmente. Isso não ocorre porque ganham mais, mas porque eliminam o atrito psicológico de ter que decidir repetidamente. Em outras palavras, a automação transforma a poupança em um reflexo, não em um esforço. Comece com o essencial. Automatize suas economias, pagamentos de dívidas e contribuições para investimentos. Defina regras simples. Todo primeiro dia de cada mês, 10% da sua renda vai diretamente para o seu fundo de emergência. A cada 15 dias, uma transferência automática para o seu plano de investimentos. E toda semana, uma revisão de 30 minutos para ajustar despesas e analisar seu fluxo de caixa. Essa estrutura não apenas organiza seu dinheiro, mas também sua mente. A mágica dos sistemas é que eles protegem você de si mesmo. Não importa se um dia você se sentir cansado ou desmotivado, seu dinheiro continua rendendo. E quando você conseguir manter esse fluxo por vários meses, notará uma mudança profunda. Você não precisará mais pensar em economizar. Isso simplesmente acontecerá. Além disso, automação não significa desconectar. Significa ter um painel claro. Um dia por mês para revisar seu progresso, detectar vazamentos e analisar seu desempenho. Esse pequeno hábito é a ponte entre a ordem e a expansão. O segredo é combinar automação com consciência. Não se trata de viver no piloto automático, mas sim de projetar um piloto que o leve ao seu destino mesmo quando você estiver distraído. Porque o objetivo não é confiar na sua força de vontade, mas na sua inteligência estratégica. Imagine suas finanças como uma orquestra. Se cada músico toca quando quer, o som é caótico. Mas quando há partitura, ritmo e repetição, a harmonia emerge. Automatizar seus hábitos financeiros é escrever essa partitura. E com o tempo, o resultado soa como liberdade. Alguns especialistas em finanças pessoais chamam isso de economia invisível. É aquele sistema silencioso que trabalha a seu favor sem que você precise acioná-lo todos os dias. Um débito automático da poupança, um alerta mensal para revisar seus investimentos, um aplicativo que categoriza suas despesas. Pequenas engrenagens que juntas constroem um futuro previsível em um mundo imprevisível. E aqui vem a reflexão mais profunda. Quando você automatiza seus bons hábitos, não está eliminando esforço, mas multiplicando seus efeitos. Porque cada decisão que você toma uma vez é repetida centenas de vezes sem custo emocional. Essa é a verdadeira lucratividade do hábito. Portanto, transforme suas rotinas financeiras em um sistema. Transforme-as em aliadas silenciosas que funcionam enquanto você descansa. Deixe a automação assumir o controle, para que sua mente possa se concentrar, crescer e aproveitar. E enquanto ouve estas palavras, repita com calma, com certeza, com previsão. Com cada hábito financeiro positivo, eu construo o meu amanhã. Essa frase não é apenas uma afirmação, é uma âncora, um programa mental que o lembrará de que o sucesso financeiro não é alcançado de uma só vez, mas passo a passo, automatizando o que importa e eliminando o que drena energia. Automatize seus hábitos, não seu desejo. Porque quando o sistema funciona para você, você pode se concentrar no que realmente dá sentido ao dinheiro. Viver com propósito, paz e direção. E se estas palavras ressoam com você, escreva-as nos comentários como um compromisso consigo mesmo. Eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Leia os sinais do jogo global. O mundo financeiro é um tabuleiro em constante mudança. Enquanto você verifica suas contas, as potências mundiais são peças móveis que reescrevem as regras do jogo. Não vivemos mais em uma economia isolada, mas em uma rede onde cada decisão global afeta diretamente o valor do que você tem no bolso. Portanto, aprender a ler os sinais do jogo global não é curiosidade, é defesa inteligente. Hoje, 3 grandes movimentos estão definindo a direção do sistema financeiro internacional. O primeiro são as moedas digitais de bancos centrais, conhecidas como CBDCs. Essas são versões digitais do dinheiro tradicional, emitidas diretamente pelos bancos centrais. Mais de 130 países, representando quase 98% do PIB global, já estão pesquisando ou testando essa tecnologia.
A China lidera com seu yuan digital, enquanto a Europa acelera com o euro digital e os Estados Unidos analisam o potencial do dólar digital. À primeira vista, parecem inovações tecnológicas, mas por trás delas existe uma mudança estrutural. O dinheiro não está mais na sua carteira, mas vive sob a supervisão direta do sistema financeiro central. Isso não significa que você deva temê-lo, mas sim compreendê-lo. O dinheiro totalmente digital oferece velocidade e eficiência, mas também controle. Nesse cenário, a rastreabilidade completa pode ser uma faca de dois gumes, útil para prevenir fraudes, mas invasiva se limitar à liberdade econômica. A lição é observar com sabedoria. Os países que implementarem suas moedas digitais primeiro terão uma vantagem estratégica na próxima década, assim como aqueles que adotaram a internet antes dominaram os fluxos de informação. O segundo sinal crucial está nos acordos de energia alternativa. Durante décadas, o dólar foi o eixo das transações globais de petróleo, consolidando seu poder como moeda de reserva mundial. No entanto, nos últimos anos, países como China, Arábia Saudita e Rússia promoveram trocas de energia em suas próprias moedas. Por exemplo, o comércio de petróleo entre a China e a Arábia Saudita, avaliado em mais de 80 bilhões de dólares anuais, já é parcialmente negociado em yuan. Esses tipos de movimentos, embora aparentemente distantes, remodelam a estrutura de confiança no dinheiro. Se a energia não for mais precificada exclusivamente em dólares, o mundo está começando a diversificar seu centro de gravidade. O terceiro sinal são os consórcios regionais de moedas. Projetos estão surgindo na América do Sul, Ásia e África para reduzir a dependência do dólar nas transações domésticas. O BRICS, por exemplo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está trabalhando na criação de um sistema de pagamentos lastreado em uma cesta de moedas e, potencialmente, em ativos reais, como ouro ou commodities. Isso não significa o fim do dólar, mas sim o início de uma era multipolar, em que diversas moedas dividirão os holofotes. E nesse contexto, uma tendência silenciosa se destaca. Os bancos centrais do mundo estão acumulando ouro em níveis não vistos há mais de 50 anos. Só em 2023, eles compraram mais de 1.100 toneladas, o segundo maior recorde desde 1971. O que isso indica? Que os grandes players estão buscando refúgio. O ouro não paga juros, nem promete retornos rápidos, mas representa uma reserva tangível em tempos de incerteza monetária. Compreender esses movimentos não é tarefa de economistas, mas de qualquer cidadão que queira preservar seu poder de compra. Porque quando bancos centrais acumulam ouro ou governos discutem novas moedas regionais, o impacto acaba se refletindo no preço do pão, da gasolina ou da moradia. As peças do xadrez global se movem para longe da vista, mas suas consequências tocam a sua mesa. Portanto, aprenda a ler nas entrelinhas. Quando você ouve um ministro falar sobre infraestrutura financeira global ou um banco anunciar interoperabilidade digital, não se trata apenas de termos técnicos, são sinais de que o tabuleiro está sendo reorganizado. Países com visão estratégica já estão preparando sua transição para sistemas mais interconectados, onde a soberania monetária está sendo redefinida. Não se trata de ficar alarmado, trata-se de observar com calma. Se você entender o contexto, poderá se antecipar. Se estudar os padrões, poderá proteger suas finanças pessoais do ruído político ou das bolhas midiáticas. Em um mundo onde a informação se move na velocidade de um clique, a calma informada é um trunfo. E aqui está a reflexão final. Os próximos 10 anos não serão sobre estabilidade, mas sobre ajuste. Energia, tecnologia e moeda estão interligadas para criar uma nova ordem financeira. Quem entende os sinais não só sobreviverá, como prosperará. Porque não há crise para quem sabe ler o mapa. Confiança inteligente, não cega. Confiança. Essa força invisível que sustenta o valor do dinheiro, das economias e dos sonhos. Nenhum sistema financeiro sobrevive sem ela. Nenhuma moeda tem valor por si só, mas sim pela crença coletiva de que ainda será aceita amanhã. Toda a estrutura da economia global depende de uma coisa: a percepção. Quando essa percepção se rompe, tudo vacila. Ao longo da história, grandes crises não começaram com números, mas com desconfiança. Em 1929, o medo foi suficiente para levar milhões de pessoas a correrem para os bancos.
Em 2008, o colapso das hipotecas subprime se espalhou não porque o dinheiro desapareceu, mas porque a confiança desapareceu. Dinheiro é uma promessa, e quando promessas são quebradas, os mercados param de respirar. Hoje, vivemos em uma era em que a confiança global está sob escrutínio. De acordo com o barômetro de confiança Edelman, menos de 50% das pessoas acreditam que os bancos agem no melhor interesse dos cidadãos comuns. E apenas 40% confiam que os governos administram a economia de forma justa. Isso significa que mais da metade do mundo financeiro opera em terreno incerto. E esse terreno incerto torna tudo mais caro. As taxas de juros sobem, o crédito encolhe e os investimentos desaceleram. Porque a confiança não apenas movimenta dinheiro, ela o multiplica. Quando os investidores acreditam, eles investem. Quando os consumidores confiam, eles compram. Quando os trabalhadores se sentem estáveis, eles produzem mais. Todo ciclo de prosperidade começa no mesmo ponto, a fé na perenidade do sistema. Portanto, a chave não é confiar cegamente, mas desenvolver a confiança inteligente. A confiança cega faz você seguir a multidão, faz você cair em armadilhas da moda ou em promessas de retorno fácil. A confiança inteligente, por outro lado, é construída com educação, análise e calma. É a confiança que não se deixa levar pelo pânico ou pela euforia. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. A confiança inteligente é ler os mercados com a cabeça fria e o coração firme. É entender que os preços sobem e descem, mas os princípios da economia permanecem os mesmos. Que a inflação não é o inimigo, mas um sinal. Que uma crise não é o fim, mas um ponto de ajuste. E que o verdadeiro poder está naqueles que entendem o ciclo, não naqueles que o temem. Ao ver notícias sobre falências bancárias, cortes de gastos ou quedas do mercado de ações, lembre-se disto. Manchetes vendem medo, mas dados revelam padrões.
Toda crise traz oportunidades, mas somente aqueles com a mente clara as enxergam. Entre 2009 e 2020, por exemplo, enquanto milhões fugiram do mercado, outros aproveitaram a crise e multiplicaram seu patrimônio por até 5. Não por sorte, mas por estratégia. Sua confiança deve começar em casa. Comece cumprindo seus próprios compromissos financeiros. Economize sistematicamente. Invista com propósito. Gaste conscientemente. A confiança não é imposta, é conquistada e começa com cada decisão diária. Se você cumprir seus próprios prazos, mantiver suas contas limpas e se educar financeiramente, construirá algo mais valioso do que dinheiro: credibilidade. Nos negócios, a confiança é o ativo mais caro e o mais difícil de recuperar. Uma empresa pode perder clientes, mas se perder sua reputação, perde sua alma. O mesmo vale para você. Se suas decisões financeiras forem consistentes, sua palavra se torna um investimento seguro. E quando falo de confiança, não estou falando de otimismo ingênuo. Estou falando da confiança baseada em dados, disciplina e paciência. Em saber que as crises não duram para sempre e que a história econômica mostra que após cada crise, a recuperação é inevitável. Lembre-se de que os países que prosperam não são os mais poderosos, mas os mais consistentes. Japão, Alemanha, Coreia do Sul, o segredo deles não foi a sorte, foi a confiança constante na capacidade de se reinventar. Eles souberam manter o rumo mesmo quando os números não estavam certos. Eles sabiam que o verdadeiro crescimento não nasce do impulso, mas da perseverança. Então, sempre que você duvidar, repita isso como uma âncora mental. Minha visão me protege das tempestades. Porque dinheiro é emocional. E a estabilidade começa na mente. Quem domina suas emoções, domina suas finanças. Portanto, não tema a mudança, aprenda a observá-la. Não tema o mercado, aprenda a interpretá-lo. A confiança inteligente não busca certezas, busca entendimento. Ele não se esquiva do risco, ele o mede. Não depende de promessas externas, mas de uma convicção interna, a de que você está preparado. O dinheiro segue a energia de quem o compreende. Portanto, enquanto outros reagem, você analisa. Enquanto outros correm, você espera. Enquanto outros congelam, você se adapta. Porque em um mundo onde a confiança coletiva está fragmentada, seu maior trunfo será a serenidade. Construa sobre rocha, não sobre areia. Essa é a essência de todo crescimento financeiro duradouro. Porque em um mundo onde os mercados sobem e descem como ondas, a estabilidade não depende do vento, mas da fundação. A rocha é a base sólida, seus hábitos, sua disciplina, seu conhecimento. A areia é impulso, compras alimentadas pela ansiedade, decisões tomadas por emoção e não por estratégia. Toda pessoa enfrenta seu próprio choque financeiro em algum momento, uma perda de emprego, uma queda no mercado, um evento familiar inesperado. E quando isso acontece, a diferença entre se manter de pé ou ruir não é o tamanho da sua renda, mas a qualidade da sua estrutura. Aqueles que constroem sobre rocha perduram. Aqueles que constroem castelos na areia afundam com a maré. Suas finanças pessoais se apoiam em 4 pilares, que funcionam como botões no painel da sua vida financeira. O primeiro, fluxo de caixa prudente. Não como um símbolo de medo, mas como uma estratégia. Ter de 3 a 6 meses de despesas cobertas é mais do que uma reserva. É a base emocional que lhe permite tomar decisões sem desespero. Quando você tem liquidez, não compra em pânico, nem vende com pressa. Você age com clareza. O segundo pilar, gastos conscientes. A maioria das pessoas não fica mais pobre por falta de renda, mas por gastos desnecessários. Cada compra sem propósito corrói seus alicerces. A regra é simples: gaste com o que te motiva, não com o que te embala para dormir. Cada peso deve ter um propósito, uma razão de existir dentro do seu sistema. Sempre se pergunte se esse gasto te aproxima ou te afasta da liberdade. O terceiro, dívidas domadas. Nem toda dívida é ruim, mas toda dívida descontrolada é.
Dívidas que geram renda são uma ferramenta, dívidas que roubam seu sono são uma corrente. De acordo com dados do Banco Mundial, a família média que gasta mais de 35% de sua renda com o pagamento de dívidas já vive em uma zona de risco financeiro. Controlar o crédito é controlar o futuro. E o quarto pilar, ativos produtivos. Eles são as raízes que te sustentam mesmo quando o ambiente muda. Podem ser investimentos que geram renda passiva, um negócio que cresce com o tempo ou até mesmo o seu próprio conhecimento. Qualquer coisa que continue a gerar valor mesmo quando você descansa é mais uma pedra na sua fundação. Apertar esses 4 botões todo mês não traz resultados imediatos, mas transforma seu destino ao longo do tempo. Porque a verdadeira riqueza não se mede pela velocidade, mas pela resiliência. Milionários consistentes não são feitos pela sorte, mas pela estrutura. De acordo com estudos da Fidelity, 70% dos que alcançam a independência financeira o fazem pela consistência de seus hábitos, não por meio de grandes rendas ou heranças. E isso traz uma lição profunda. Você não compete com o mercado, você compete com a sua própria inconstância. A verdadeira vitória não é prever o próximo ciclo, mas sim enfrentá-lo com serenidade. O investidor mais sábio não é aquele que mais ganha, mas aquele que evita perder quando todos os outros perdem. Construir sobre a rocha também significa nutrir relacionamentos, sistemas e conhecimento que não se desvalorizam com o tempo. A confiança de um cliente, a lealdade de uma equipe, a capacidade de se adaptar a novos ambientes valem mais do que qualquer moeda. Esses são seus ativos invisíveis, suas verdadeiras reservas de valor. E se o mundo mudar, ele mudará. Se o sistema financeiro se reinventar, se as moedas digitais substituírem o dinheiro em espécie ou se os modelos tradicionais forem transformados, seus alicerces permanecerão firmes. Porque um trabalho bem feito, disciplina e clareza nunca perdem valor. São universais, não estão listadas na bolsa de valores, mas são as ações mais rentáveis que você pode ter. Quando olhar para o futuro, não o faça com medo, mas com determinação. Lembre-se de que as tempestades financeiras não destroem aqueles que estão preparados, elas apenas testam a qualidade de seus alicerces. Cada hábito sólido, cada decisão prudente, cada investimento consciente está protegendo você para o que quer que possa vir. E se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu que este caminho o chamava, então você está pronto para o próximo nível. Porque quem constrói sobre a rocha, constrói para sempre. Escreva nos comentários com convicção: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. E junte-se a mim nesta jornada. Continuaremos aprendendo a ler os sinais, a dominar os ciclos e a construir juntos uma vida financeira estável, profunda e livre. Porque alicerces sólidos não se herdam, eles se constroem, dia a dia, com sabedoria, propósito e fé no próprio crescimento.